Olá, povo de Deus! É com muita alegria e sempre com um enorme prazer que aqui pelo YouTube iniciamos a nossa catequese semanal, o nosso humilde programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2015. Vamos abrir esse programa de hoje pedindo para que Deus abençoe a todos e a todas. E aqui para mim, que Ele me dê força de vontade, perseverança, para toda semana estar aqui evangelizando, levando a palavra de Deus às pessoas. E a mim mesmo, né? Porque quem evangeliza também está sendo evangelizado, pela força que a palavra proporciona. Olha que interessante, para produzir esse programa, para preparar os programas, eu preciso ler bastante a Bíblia, ler revistas, a internet, para passar a vocês uma notícia responsável, um fato verídico, etc. E enquanto eu estou envolvido nesse processo todo, eu também estou sendo evangelizado. Portanto, cheios de fé, iniciamos invocando a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente, estamos na primeira semana da Quaresma. Esse tempo da Quaresma, esse período de 40 dias, é o período adequado, é o tempo próprio para buscarmos uma conversão a Deus. E nesse tempo de Quaresma, fala-se muito sobre conversão a Deus, e até por falar-se muito, isso gera dúvidas nas pessoas. Tem pessoas que me perguntaram muito sobre isso. Uma definição bem clara, bem simples do que é essa conversão a Deus é a seguinte: o que é a conversão a Deus? É alinharmos o nosso coração ao coração de Deus e vivermos fazendo tudo aquilo que Ele quer que façamos. Aí você vai poder me dizer assim: ah, Cláudio, mas fica muito difícil assim. Isso é muito, né? Olha, gente, é evidente, é óbvio, é claro que a totalidade é impossível. Só um conseguiu, Jesus Cristo. Nós precisamos estar a todo momento lembrando que o que Ele quer de nós é que pratiquemos o amor. Em qualquer segmento da nossa vida, em qualquer que seja a situação, o amor deve ser sempre praticado. Isso está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29. E principalmente entre marido e mulher, entre pai e filho, entre pai e filha, entre mãe e filho, mãe e filha, entre irmãos e irmãs. Agora, entre pai e mãe, entre pai e mãe é fundamental praticar o amor. Por quê? Porque eles são o centro, o núcleo da família. E são deles que deverão se originar todas as ações vindas dessa família. Um exemplo ele deve ser dado. E o criador, a criadora dessa família, os criadores dessa família, os genitores dessa família, são os responsáveis diretos para passarem esses ensinamentos. Os mesmos devem procurar passarem esses ensinamentos, e para isso eles devem estar sempre bem informados, para dirigir essa família sobre os ensinamentos cristãos. Olha, gente, o tempo passa, o tempo voa, e independente de idade, esses ensinamentos, principalmente dentro do lar, devem ser observados, porque se não for assim, não encontrarão sucesso. Lembram de João 15:5? Sem mim nada podeis fazer? E até para buscar essa conversão a Deus, precisamos nos humilhar a Jesus e pedir para que Ele abrande o nosso coração, para que Ele acalme esse nosso coração, para que tomemos nossas decisões, todas elas baseadas no amor. Vocês lembram, né? Marcos 12, 29. O que diz em Marcos 12, 29? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre tudo o que há, sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, com toda a força, com todo o seu amor, com todo o seu coração e tal. E que o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo, e que não existe um mandamento maior que esses dois. Portanto, fica bem claro a nós que quem quiser estar, por exemplo, mais próximo a essa conversão de fato,
deve ter o amor como base de todas as suas ações. O amor ao próximo é uma coisa importantíssima. Se solidarizar com as pessoas que mais sofrem é se solidarizar com Deus. Ajudar a quem mais necessita, gente, é ajudar a Deus. Isso está no livro de Mateus 25:31. Importantíssimo ler. Mateus 25, se não me engano, do 31 a 40. Vamos falar um pouco do Papa Francisco. O Papa Francisco tem como a sua prioridade a família. Ele tece comentários importantíssimos e dá dicas que devem ser observadas. E numa homilia, lá na Casa Santa Marta, no Vaticano, ele disse que qualquer casal briga, qualquer casal discute. É a situação mais normal do mundo, mas jamais o casal irem dormir sem fazer as pazes. Vejam que dica interessante essa do Papa Francisco. Eu, até como casado, chego à seguinte conclusão. Agora, pensem comigo uma coisa. No casal existem aquelas juras de amor. Eu te amo, eu não consigo viver sem você, eu não vivo sem você, você é tudo na minha vida e tal. Tanto de uma parte quanto da outra. Não é assim que funciona, mais ou menos? E tem que ser assim mesmo, eu creio que tem que ser assim, mas tem que se tomar muito cuidado e saber que esse eu não posso viver sem você, esse eu não vivo sem você, é apenas o que? Uma força de expressão. Porque o único amor que nós não podemos viver sem é o amor de Deus. Esse sim é o indispensável para nós. Jamais podemos querer colocar alguém, não vou nem dizer outra pessoa, mas alguém como indispensável na nossa vida. Porque a confiança em outra pessoa tem que ser medida. Ainda que seja um marido, um esposo ou esposa, essa confiança ela deve ser medida. Quem é casado ou casada aí sabe o que eu estou falando. E para quem ainda não se casou, já vai aprendendo, porque é assim que funciona o negócio. Olha, gente, eu não estou dizendo ou querendo dizer que o marido deve desconfiar da esposa ou a esposa desconfiar do marido, não, hein, pelo amor de Deus. Mesmo porque se no relacionamento, principalmente conjugal, não houver confiança mútua, se não houver um amor muito forte, não vai acontecer um bom relacionamento. É claro que devemos amar e amar intensamente o esposo, a esposa, mas jamais esquecer que Deus está em primeiro lugar e que ninguém poderá ocupar esse lugar. Agora, quando o Papa Francisco diz, eu pulei aqui, né, gente, mas só um minutinho que eu volto aqui rapidinho. Eu estou usando o computador e eu estou com um pouco de pressa porque para variar, está começando a chover. A chuva está perseguindo a gente, mas está ótimo assim. Quando o Papa Francisco diz que ao casal jamais ir dormir sem fazer as pazes, eu até por experiência própria tenho a minha opinião. Um casal tem uma briga, uma discussão, um desentendimento, em que uma das partes ficou muito triste. Portanto, aquele casal que jura tanto amor, o casal está triste porque houve um desentendimento. Coisa mais normal do mundo. O casal acaba ficando magoado. Uma das partes desse casal se sente ofendida e a outra acha que não ofendeu tanto. É sempre assim, gente. É sempre assim. Quase sempre assim. Praticamente, vou dizer que geralmente é assim que acontece. Mas então, aquela parte que acha que não ofendeu, mesmo tendo essa certeza, vai lá e pede perdão, tentando buscar a paz. A outra parte, aquela que se sente ofendida, se tiver um coração brando, vai aceitar o pedido de desculpas e tal. Agora, se tiver o coração mais duro, vai dizer, outra vez? Eu já cansei de te perdoar e tal. Só que Jesus nos ensina que devemos perdoar sempre o próximo. Isso também está no livro de Marcos 18:21. Que nos diz para perdoar sem limites. A gente pulou de novo aqui, rapidinho aqui. O computador está com defeito aqui. Perdoar sem limites, eu estava dizendo. Mas então, aquele casal que jura tanto amor, vão dormir brigados e tristes.
Uma parte pediu perdão, a outra meio que aceitou, meio que não aceitou. No dia seguinte, levantar cedo para ir cumprir as suas obrigações. Podem ter certeza nisso. Aquela parte que pediu perdão, que se ela pediu perdão de coração, ela teve uma noite melhor do que aquela outra que não pediu perdão. Só um minutinho aqui, gente, que meu computador está com um problema grave aqui. Mas eu me acho rapidinho aqui. Melhor que a outra, que não. A pessoa que pediu perdão, ela vai ter uma noite bem melhor do que aquela outra pessoa que não pediu perdão. Por quê? Porque essa pessoa que pediu perdão, ela está mais próxima dos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando isso começa a acontecer, a virar uma rotina na vida do casal, aquele amor ele começa a ficar balançado. Isso também é certeza. Eu não estou achando o cursor do meu computador aqui. Só um minutinho. Achei. A qualidade, eu quero gravar aqui fora, a qualidade acaba atrapalhando um pouquinho. Mas então, quando isso começa a virar uma rotina na vida do casal, aquele amor, ele começa a ficar balançado porque a pessoa dorme triste, mas acorda e vai trabalhar, porque o mundo não para. E a vida continua, e com a briga ou não, com a briga do casal ou não, a vida continua. Agora, para quem tem o coração mais brando, mais voltado para o amor, a vida continua diferente do que para quem tem o coração mais duro. E com tantas brigas e desentendimentos, uma dessas partes pode começar a perceber que é possível sim viver sem aquele amor que outrora julgava indispensável. Gente, isso é o começo do fim. É por isso que o Papa Francisco fala para não ir dormir, o casal na briga, brigados, não ir dormir sem fazer as pazes. Porque quando se está buscando a paz, notem, o amor está sendo exercitado. Ouçam com atenção esse testemunho. O testemunho que eu vou contar hoje é um testemunho de uma pessoa que sofreu um AVC. Ela entrou recentemente para o grupo dos sobreviventes de AVC, chamado AVC Tratamento e Trocas de Ideias. Eu gostaria que vocês atentem para o elogio que ela faz ao grupo, demonstrando que esses grupos de autoajuda até fazem muito bem às pessoas, e gostaria que vocês sentissem a fé, a demonstração dela no seu amor a Deus. Tem muito a ver até com o que eu estou falando aqui sobre a pauta do programa. Ouçamos. Abre aspas. Oi pessoal, quero agradecer a todos que me receberam bem por aqui. Hoje faz 3 anos que tive meu AVC. Como passa rápido, né? Foram 3 anos de lutas. Às vezes eu pensei em parar, mas Deus está sempre comigo, desde sempre. E aquele dia 14 de fevereiro de 2012, nesse dia, ele estava com as mãos sobre mim. E o que os médicos falaram, que eu não ia sair da cama, ele mostrou que a última palavra é sempre a dele. Todos os dias em que chorei por não entender o que tinha acontecido, ele me sustentou. Quando chorei por não entender porque alguns amigos se afastaram e também pessoas às quais eu achava que não conseguiria viver sem me deram as costas, mas eu continuei a levantar todos os dias, mesmo sem ter vontade. Passei por momentos difíceis, tive que aprender a falar, a me vestir, a comer, mas ele sempre estava ao meu lado, secou cada lágrima que caiu. Me ensinou que a vida não é o que queremos, mas sim como ele deseja que seja. E por isso tenho que agradecer todos os dias, mesmo sendo dias tristes, dias que penso que não vou suportar. Mas hoje faz 3 anos que renasci. E devo tudo isso a ele, e somente a ele que aprendi a colocar na frente de todos os meus anseios. Esperança que hoje foi um dia bom, amanhã será muito, mas muito melhor. Meu ontem
meu hoje. Fecha aspas. O nome dela é Sandra Regininha Campos. O computador voltou de novo. Pois é, gente, olha que beleza de testemunho. É uma coisa maravilhosa isso. Estarmos frente a frente com pessoas assim, louvando a Deus após uma doença tão grave. Mas a Sandra, ela entrou como membro do grupo AVC, Tratamento e Troca de Ideias. Muito obrigado a você, Sandra, por autorizar contar o seu testemunho e por permitir, né, contar a sua história. Olha, com certeza vai servir para muitas pessoas que ouviram, e algumas dessas pessoas pensam que a vida acabou por causa da doença. E são de testemunhos assim que precisamos divulgar, evidenciando o amor de Deus, evidenciando a fé. E que independente de qualquer doença ou algum fato negativo na vida, temos que nos aprofundar na fé em nosso Senhor, em Deus Pai, porque Deus está no controle. Mas então, gente, na semana passada eu até comecei a falar da repercussão que houve. Temos uns 15 minutos já, minha produtora, com uma declaração que o maravilhoso Papa Francisco nos deu, defendendo umas palmadas na educação dos filhos e filhas. As declarações do Papa Francisco defendendo que um pai pode dar uma palmada em seu filho para puni-lo provocou uma onda de críticas, especialmente na Alemanha e no Reino Unido. Abre aspas. Um bom pai sabe esperar e perdoar, mas também corrigir com firmeza. Não é nem fraco, nem permissivo, nem sentimental. Fecha aspas. Isso disse o Papa durante uma audiência geral lá no Vaticano sobre o papel do pai na família. Saindo do texto preparado, ele acrescentou, abre aspas, Papa Francisco, uma vez durante uma reunião, ouvi um pai dizer, às vezes dou umas palmadas em meus filhos, mas nunca no rosto para não humilhar. Isso é bonito, tem um senso de dignidade, ele deve punir e de maneira justa. Fecha aspas. Passada quase despercebida na Itália, a observação foi fortemente criticada, mas ao norte. Alguém disse, não há nenhum tipo de tapa contra filhos digno. Temos de ser claros, toda violência contra as crianças é totalmente inaceitável, declarou a ministra alemã da família, Manuela Schweizer, do partido centro-esquerda, ao jornal Die Welt. A Associação Ajuda Alemã à Infância pediu ao pontífice argentino que corrigisse o quanto antes o erro, dizendo, esse Papa é particularmente humano, mas todo homem pode errar. Afirmar que é normal bater em uma criança, se isso for feito com dignidade, é algo totalmente equivocado. Fecha aspas. Peter Saunders, fundador de uma associação britânica anti-pedofilia e membro da nova comissão do Vaticano para a proteção da criança, declarou ao Daily Telegraph, um jornal, que a declaração foi muito indesejável. Estou surpreso, mesmo que às vezes ele cometa gafes, disse Saunders, que está em Roma para a primeira reunião plenária do comitê. O Papa Francisco tem uma visão bastante tradicional da família e da educação, que combina suavidade e firmeza. Ele ataca regularmente os pais ditadores, mas também aqueles que se comportam como amigos de seus filhos. Fecha aspas. Pois é, gente, o Papa sendo duramente criticado por algumas pessoas aí por ter dito que uma coisa que, ao meu ver, eu considero normal. E você aí, o que você acha? Eu apoio. Ouçam agora um trecho da mensagem do Papa Francisco para o período da Quaresma. Ele inicia essa mensagem citando um versículo da carta de São Tiago. E durante a sua mensagem, ele vai citando livros e capítulos
citando livros e capítulos e versículos que se associam à sua explanação. Meu computador está quase caindo aqui. Eu fiquei muito contente, até porque eu também faço isso quando eu estou produzindo os programas. Gente, claro que guardado as devidas proporções, afinal ele é um papa, eu sou um leigo apenas. Mas o sentido, a forma de evangelizar é semelhante. Mas então ele inicia citando um versículo da carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 8. Fortalecei os vossos corações. Ele inicia: amados irmãos e irmãs, tempo de renovação para a igreja, para as comunidades e para cada um dos fiéis. A quaresma é sobretudo um tempo favorável de graça, conforme segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Deus nada nos pede que antes não nos tenha dado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Ele não nos olha com indiferença, pelo contrário, tem a peito cada um. Cada um de nós conhece-nos pelo nome, cuida de nós e vai à nossa procura quando o deixamos. Interessa-se por cada um de nós. O seu amor impede-lhe de ficar indiferente perante aquilo que nos acontece. Coisa diversa se passa conosco. Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemos-nos certamente dos outros. Isso Deus Pai nunca o faz. Não nos interessam os seus problemas, nem as suas tribulações e injustiças que sofrem, e assim o nosso coração cai na indiferença. Falta 3 minutos, é isso, minha produtora? Acabar o tempo todo? Quando o povo de Deus se converte ao seu amor, encontra a resposta para as questões que a história certamente, continuamente nos coloca. É um dos desafios mais urgentes sobre o qual me quero deter nessa mensagem. É o da globalização da indiferença. Então, gente, é o Papa Francisco dando uma prévia do que já é a campanha da fraternidade esse ano. Eu vim para servir. Então, é aquilo mais ou menos que a gente fala nos programas sobre ajuda às pessoas. Nesse momento eu convido-os a ouvir o Evangelho, que hoje é de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele te pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele te pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Quantos minutos, minha produtora? Faltando 1 minuto só? Então, minha gente, infelizmente vamos ter que encerrar o programa aqui, porque novamente está começando a chover aqui. Se a minha produtora quiser dar uma viradinha aqui, só para mostrar o guarda-chuva cobrindo a gente, as máquinas aqui. A gente começou a chover e as pessoas estão segurando aqui o guarda-chuva para mim aqui. Infelizmente não temos um cenário apropriado, mas futuramente, bem próximo, bem breve, estaremos com o cenário apropriado para as nossas gravações. Até a próxima quinta-feira que vem, se Deus assim permitir. Até lá. Aí, ó, tá muito